Doutora, quando a gente se depara com uma estatística como essa, de que as doenças circulatórias são as que mais matam, a que se deve? Mais por problemas, vamos dizer assim, de anatomia, de fisiologia mesmo, ou por desinformação, falta de cuidado? As doenças circulatórias englobam uma gama muito grande de tipo de patologia, de doenças. A gente tem as doenças venosas, as doenças arteriais, linfáticas. Então, por isso que tem uma estatística alta. Existem as doenças que são genéticas, que têm os fatores de risco genéticos, mas existem também a falta de hábitos corretos de vida, a falta de qualidade de vida, uma vida saudável e falta de informação. Às vezes a pessoa vai carregando aqueles problemas silenciosos, né? A doença vai surgindo silenciosamente, sem dar um sintoma, e quando ela se manifesta, já é uma doença mais grave. A gente pode pensar, e isso é um mito ou uma verdade, de que, por exemplo, as varizes são também genéticas. Nós herdamos ali na nossa Constituição. Isso, na verdade, é uma realidade. O principal fator de risco para as varizes é a história genética. Então, se você tem uma família que apresenta muitos casos de varizes no lado feminino, masculino, a sua tendência vai ser aumentada. E aí tem também outros fatores que vão se somando. Por exemplo, desses fatores que se somam, porque quando a gente mostra esses dados, que em 2008 são 10 anos, e o modo de vida, os hábitos de vida, eles mudaram muito, né? A gente, há um tempo atrás, caminhávamos mais, caminhamos menos, ficávamos em movimento mais tempo, agora muito mais tempo assentado. Isso também é um fator importante, e em qual percentual? É um fator muito importante. A gente inclui aí o sedentarismo, falta de atividade física, permanecer muito tempo em pé, permanecer muito tempo sentado sem se movimentar. São fatores que vão se somando de uma forma muito intensa. E a pessoa que apresenta mais fatores, mais risco vai apresentar ao longo da vida, com o passar do tempo. E esses problemas, eles começam a aparecer ou a sintomatizar cada vez mais cedo também, não é, doutor? Cada vez mais cedo, principalmente devido ao hábito de vida. Um fato básico que a gente vê aí é que a população está ficando cada vez mais obesa, com sobrepeso. Isso também reflete nas varizes, na doença varicosa. Então, isso tudo são coisas que a gente tem que começar a observar e voltar um pouco, a melhorar nossos hábitos de vida, voltar a movimentar mais, alimentar bem. Ou pelo menos adequar, né, o nosso estilo de vida hoje com um padrão que pelo menos nos ajude a prevenir ou a cuidar desse tipo de problema, né? Como nós somos curiosos, nós queremos conhecer esses tipos de doenças circulatórias e eu gostaria que a senhora falasse para a gente. E a primeira que a gente pode pedir à senhora a informação é exatamente essa, que é a insuficiência venosa crônica e varizes. Isso, essa doença, ela tem o principal fator genético e ela vai aparecendo ao longo da vida. Ela pode ir piorando ao longo da vida. Uma pessoa que tem a doença varicosa não tem uma cura, tem tratamento, tem cuidado. Então a gente tem que, ao longo de toda a vida, tomar esses cuidados. Por isso que é muito importante. A pessoa pode não ter nenhuma varize aparente, por exemplo, mas já sentir um incômodo, uma perna pesada. Isso já é uma manifestação de insuficiência venosa crônica. Então já é um momento... Por exemplo, na imagem ali ilustrativa é algo muito bem estabelecido, assim, tá bem aparente. Pode não ser tão aparente, então. Pode não ser aparente. A pessoa tem os sintomas, mas não tem os sinais à vista ainda. Desses aí, os sinais é a perna pesada, a perna que cansa facilmente. Que cansa facilmente. A pessoa pode sentir uma queimação, dá vontade de, no final do dia, principalmente, deitar, colocar as pernas para cima para sentir um alívio. Muito bom. A próxima doença que nós gostaríamos de conhecer um pouquinho aí dessa história aí é a doença arterial periférica e aterosclerose.
Que nome? Os nomes são bacanas, né? Vamos facilitar um pouquinho aí. São as doenças arteriais. As artérias são os vasos que levam o sangue oxigenado e com nutrientes para os nossos órgãos, para o nosso organismo todo. As veias voltam com o sangue para poder repor esses nutrientes. As veias são as que têm as varizes. As artérias vão trazer essas doenças arteriais, aterosclerose. O que é isso? É um depósito de colesterol, de substâncias dentro dessa artéria que vão fazer a artéria ficar menor. Então, em algum local da artéria, tem esse depósito de substâncias ali que não deixam o sangue passar como deveria, podendo até ter uma obstrução em alguma região. Então, por exemplo, a pessoa nos membros inferiores, a pessoa tem uma obstrução numa região da artéria, da perna, da artéria mais importante da perna, o sangue não chega lá no pé. Então, quando ela vai fazer uma atividade física, um exercício, ou machuca a perna, o sangue que deveria chegar ali com maior intensidade não consegue chegar. E aí começam os sintomas de dor, piora de ferida, inchaço pode acontecer. É o caso também que pode acontecer nas artérias do coração. Tem um entupimento na artéria do coração, o sangue não está conseguindo nutrir o próprio coração. É o que pode acontecer também na artéria do pescoço, causando um derrame, um AVC, sabe? Então, são as doenças sérias aí da... E, por exemplo, assim como as veias, as artérias também, claro, elas vão envelhecendo conosco, né? E pode haver ali, é verdade, haver aquele meio que um enrijecimento, até por causa desses acúmulos aí de colesterol e etc. É possível? É isso que acontece? Sim, é isso que acontece. Com o passar dos anos, a tendência de ter esse tipo de doença vai só aumentando. Tanto das doenças venosas, das doenças varicosas, por exemplo, quanto dessas doenças arteriais. E isso vai ser influenciado pelos hábitos de vida. Alimentação, tabagismo, isso tudo pode acelerar o aparecimento dessas doenças. Em termos de cuidado, por exemplo, além de um cuidado alimentar também, hidratação é importante? Muito importante a hidratação, sempre. Tomar bastante água, né, principalmente água. É interessante também, por exemplo, quando você vai fazer uma viagem de avião, lembrar de tomar bastante líquido e evitar o consumo de bebida alcoólica, porque quando a gente está voando no avião, a desidratação é um pouco maior, então o risco de trombose, que é uma doença venosa, é um pouco maior também. Esse cuidado é importante. E aí a gente pode caminhar para um outro tipo de doença circulatória que pode ser mais comum aí a todos, né, até de conhecimento aí, que é a trombose venosa profunda. Conta pra gente também, doutora. A trombose venosa, então, acontece nas veias, que é do sangue que vai voltar. Ocorre principalmente nos membros inferiores. Por algum motivo, o sangue coagula dentro da veia. A principal causa é um coágulozinho dentro da veia. Então, numa região que era para o sangue transitar, para o sangue voltar, entupiu a veia ali, bloqueou ali, e o sangue não consegue voltar. Então ele vai ficando retido na perna devido àquele coágulo. Aquele coágulo pode até ir aumentando de tamanho. A perna começa a inchar, fica dolorida, a gente chama de empastada. Ela fica endurecida na região. E o risco maior da trombose, o que a gente tem mais medo, é que um pequeno coágulo ali se solte e vá navegando pela circulação e pare no pulmão, causando a embolia pulmonar, que pode até ser fatal. Pode até ser fatal. Nesses casos, assim, havendo qualquer tipo de sintoma, é necessário que o pessoal de casa que está nos assistindo, o pessoal aí que já nos assiste, já começa a identificar até essa predisposição genética, os fatores de risco, aí muito tempo sentado, já está sentindo a perna. É importante que já procure um angiologista, já o primeiro passo? Um angiologista ou cirurgião vascular. É um passo importante. Temos sempre que olhar a qualquer sintoma, porque existem tratamentos específicos para as doenças venosas, tratamentos específicos para doenças arteriais. Existem pessoas que têm doenças mistas.
Então tem que ser... Pode ser também em alguma coisa, em algum tempo, alguns sintomas se confundir com até questão muscular e estrutural, né? Óssea também, né? Sim, é comum. Às vezes a pessoa demora um pouco para procurar ajuda porque acha que a dor que está sentindo é de um exercício que fez e acaba que é uma trombose. E quanto antes você procurar o tratamento, melhor vai ser a evolução da doença. Agora, o que é o linfedema? Linfedema. Nós temos também o linfedema. É um edema causado pelo sistema linfático. É um outro tipo de circulação que a gente tem no nosso corpo. O líquido no nosso corpo vai mudando de espaços no nosso organismo. E o tecido linfático, o sistema linfático, é responsável por tirar o excesso de líquido. Quando esse sistema linfático está um pouquinho errado, não está funcionando muito bem, o líquido acaba ficando sobrecarregado no organismo, principalmente nas pernas, às vezes nos membros superiores. E aí a perna começa a ficar inchada, a região começa a ficar inchada. Se a gente não trata adequadamente e sempre também fazendo a prevenção, aquele inchaço vai só piorando, a tendência é só piorar e vai ficando mais difícil de tratar depois. Então, essas são, diríamos, seriam as principais dessas doenças. Agora, quando a gente fala de doenças circulatórias, doutora, existem muitos mitos e verdades. Quais deles aí a senhora poderia enumerar para poder dar essa instrução ao pessoal de casa? Existem vários. Por exemplo, o uso de salto alto causa varizes. Muita gente acha isso, fala, nossa, eu usei muito salto na minha vida, então eu enchi de varizes. Não é. Os saltos altos não causam varize. Se a pessoa tem uma vida ativa, se a pessoa movimenta bastante, faz atividade física, usa saltos só em um período do dia, o salto pode causar assim, um desconforto, a perna pode inchar um pouquinho no final do dia, mas ele não vai ser o causador de varize. Então, um dia que precisar de ficar mais elegante, de usar o salto, pode usar sim, sem problema. Não tem problema. Você pode ter dor na joanete ali, mas não vai ser o problema da causa de varizes. A outra coisa em relação a calçado é que as pessoas acham que sapatilha, rasteirinha, é o sapato super baixinho, é o sapato mais confortável, mas não é. Esse tipo de calçado traz um pouquinho de problema ortopédico, pode trazer mais dores nas pernas. Então, o ideal mesmo é um meio termo, um saltinho baixo, tênis de atividade física que tem aquele amortecedor, isso. Ou uma palmilha um pouquinho mais elevada para dar uma elevadinha no calcanhar, é o mais confortável. Agora, doutora, você trouxe aqui alguns modelos de meias de compressão aí, porque esse é um dos grandes problemas ali, especialmente para as mulheres. Gente, aquilo ali é muito feio, muito pesado, esquenta demais. Isso também acabou, né? Acabou, não é mais isso. Quando as pessoas falam isso, eu gosto de mostrar que hoje em dia a gente tem vários tipos de meia, várias opções. Para todos os gostos. Então vamos a elas aqui. Vamos começar aqui pertinho de mim. Essa daqui é uma meia de compressão para uma atividade física. Isso, uma meia esportiva, ela é uma delícia. Você pode colocar ela durante a atividade física. Ela cobre o pé todo, vai até a região abaixo do joelho. Igual jogador de futebol. Igual jogador de futebol. E ela é muito confortável, você pode usar inclusive no dia a dia, não precisa ser só para esporte essa, no dia a dia você pode usar. Aí vem aqui, essas aqui que é só para... Essa aí também é só no esporte, esportiva. Agora aqui a gente já passa as de uso regular, não é? Uso diário. A gente tem a meia inteira, que é igual a meia calça mesmo, que às vezes a pessoa prefere usar, às vezes a gestante, que já está com o abdômen mais estendido, pode usar a meia, que fica mais confortável. Até ajuda, tem umas que já vão até a barriga, que ajuda a dá uma levantadinha, ajuda na circulação também. Essa meia aqui é a 7/8. Ela vem até mais ou menos a metade da coxa, tem uma barrazinha de silicone para evitar que a meia desça. Isso. Muito confortável também, dá para usar uma roupinha mais curta, se for o caso. Essa aqui é um tecido um pouquinho mais grosso, às vezes é necessário esse tecido. Essa meia aqui é usada muito por homens também, já temos meias masculinas. Tem meia atualmente preta, já vi marrom, igualzinha meia social. Você nem precisa colocar outra por cima, mas se quiser você pode colocar essa e uma meia social por cima. Até porque as meias sociais são bem fininhas. Essa aqui também é um pouquinho mais grossinha, isso depende da indicação do médico. É uma meia muito gostosa de usar.
tem o dedinho de fora, se precisar em casa colocar uma sandalinha, um chinelinho, uma pode chinela, colocar. É. Né? Aqui, ó, essa aqui já é mais bonitinha, mais social, tá vendo? Ela tem um tecido mais fino. E já fica muito próximo da meia calça comum, né? Já fica mais próximo da meia calça comum. Nós temos esse último aqui, mas vamos falando. Eu quero levar a senhora ali àquela cadeira para a gente mostrar ao pessoal alguns rápidos exercícios que o pessoal de casa pode fazer. A senhora que está lá nos assistindo agora, a dona de casa, tá vendo? Ela precisa dar um tempinho para as pernas e tudo. O que deve ser feito como exercício para poder só ilustrar para o pessoal de casa? Existem vários exercícios que a gente pode fazer. Inclusive, assim, às vezes a gente fala, nossa, eu não tenho tempo para fazer exercício. Mas você não precisa desse tempo específico num minuto só, não. Vamos supor que você está lá fazendo suas atividades e de repente tocou o telefone, seu celular, você precisa ficar 10 minutinhos ali fazendo no celular. Por que não deitar um pouquinho na cama ou no sofá, fazer aquela atividade de bicicleta? De bicicleta, com a perna para cima enquanto conversa, isso já é uma atividade boa. Ou se você está sentado ou mesmo em pé, você tem exercícios para fazer com as pernas que vão ativar a circulação, vão ajudar a gente na nossa bomba da panturrilha. É a batata da perna, gente. A batata da perna é como se fosse o nosso segundo coração. Ajuda nesse retorno venoso da nossa perna. Então, você está lá sentado ou em pé, fazer esse movimento de báscula, extensão, flexão dos pés. Isso faz a contração da panturrilha. Rotação do pé, sentido horário. Anti-horário. Sentido anti-horário. Lembrar, principalmente quando você está de pé, você ficar na ponta do pé, abaixo, ponta do pé abaixo. E o contrário também, isso com os dois pés juntos, sem saltos altos, né? Aí no meu caso fica aqui, na ponta do calcanhar, abaixo, com os dois pés juntos. A gente sente a extensão, sente até o alongamento. E a outra coisa é uma caminhada, uma bicicleta. Manter a atividade. Manter a atividade física. Gente, boas, excelentes dicas aqui da... Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Queridos amigos e amigas, preciosos irmãos e irmãs, não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece aqui. Rede Super, inspirando você.